Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da FGD. A gente continua com o nosso curso de QGIS para agricultura de precisão. E o que nós fizemos nas últimas aulas foi justamente gerar as curvas de nível, tá, utilizando as imagens de satélite. Nós traçamos curvas com 6, com 12, e eu gostaria aqui de lembrar, a gente vai gravar fazer mais uma curva aqui agora, de 1,6 metro, que foi aquela curva inicial do cálculo da declividade, utilizando a fórmula do Lombardi-Neto para espaçamento vertical, sem utilizar o fator de ponderação lá 4 daquele material de referência nossa de 1985 do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, eu venho em raster, extrair contorno, clicar na imagem para facilitar o nosso trabalho, AP altitude do Alus pausar, extrair contorno. Pronto. Distância que eu quero, 1,6. Cota. Salvar no arquivo. Curvas aqui de 1,6. Salvar. Executar. Close. Então, traçou as curvas de nível da nossa área de 1,6 metros. O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu posso recortar essas curvas para a minha região ou até para o meu talhão e aí tentar traçar essas curvas de nível em função do meu talhão. Tá? É possível a gente gerar, lembrando que o ideal seria uma imagem com resolução de 1:1, de 1 metro aí de resolução, para nós termos uma precisão, uma boa confiabilidade. Não é impossível, dá para fazer. Vocês podem até retirar a projeção aqui, ó, essas curvas de nível que nós fizemos aqui. Ela foi utilizando essas imagens de satélite como teste, tá? Essas primeiras curvas de nível aqui, uma região com declive, pouco declive, né? Mas nós traçamos elas utilizando as imagens de satélite e com esses parâmetros que nós fizemos a título de teste mesmo, para testar as fórmulas, imagens, dentre a possibilidade de aplicação, gerando os trajetos, né, para você fazer as curvas de nível. Tá? Você olha nas imagens mais antigas, né, você veja que existiam as curvas de níveis aqui antigamente, tá? Veja aqui ó, o contorno delas aqui. Então a geração, até como nós tínhamos as imagens mais antigas do Google que permitiam a visualização das curvas de nível antigo, nós fizemos todo um procedimento de cálculo utilizando as imagens similares a essa, né? Os valores foram um pouquinho diferentes do que está apresentado aqui para vocês, mas nós conseguimos traçar, utilizando as imagens a tela, as curvas de nível muito próximo do que foi feito antigamente na forma tradicional. Tá? Então nós temos, ajustando aí, nós fizemos só essas primeiras de teste, mas você vê que no cálculo aqui possível elas vão acompanhar as demais curvas aqui. Então funciona, dá para fazer com essas imagens do Alus pausar de 12,5, não vai ficar tão preciso quanto feito do método tradicional, mas dá para fazer. Tá? E o objetivo é a importância da geração das curvas, de ter as curvas de nível nas áreas, né, com declividade acentuada. Então aqui nós já traçamos a curva de nível de 1,6 metros, ela está aqui, deixa eu voltar a projeção dela, para o nosso talhão aqui. Tá? Então você veja que ela tem uma variaçãozinha, tá? O ideal seria de 1 metro aí para a gente suavizar e fazer essas curvas de nível, né? Acompanhando a mesma cota. Aqui eu tenho variando de 390 a 400 nessa faixa, que é a parte central do meu talhão. Ó. Tem uma variação de 10 metros aqui no EV vertical. Aqui a parte de baixo. E aqui a parte mais alta do terreno, aqui ó, na parte de cima, eu tenho variante de 400 a 410 metros de altitude. Então aqui agora, para finalizar o procedimento, vamos fazer os recortes, tá, que nós não fizemos. Vou recortar o quê? Vou recortar o vetor, tanto das curvas quanto da altitude. Então nós vamos ver que é um vetor, vou recortar a altitude, eu venho aqui em geoprocessamento, recortar, é a AP altitude, vou cortar em função do meu contorno, da minha faeca, vou cortar em função de toda a extensão, salvar no arquivo, é a altitude, recorte. Salvar, executar. Olha, está falando que não existe índice espacial para camadas, isso não afeta o problema,
a gente poderia depois criar esse índice espacial, não tem problema nenhum. Então ele recortou em função do meu talhão. Vou recortar as linhas agora. Vou fazer a de 1.6 mesmo, nós acabamos. Vetor, geoprocessamento, recorte, curvas de 1.6 em função da FAECA. Salvar no arquivo. Curvas 1.6, recorte. Salvar, executar, close. Então aqui agora fiquei com as minhas curvas e a minha altitude dentro do meu talhão. Vou dar um duplo clique aqui em graduado, escolher a altitude. Aqui em símbolo eu posso configurar o traço, tá? Cor do preenchimento eu vou deixar transparente, depois eu vou configurar na rampa, e a cor do traço vou colocar uma mais clarinha ou deixar traço transparente, tá? Ok. E aqui eu vou escolher a rampa de cores, posso vir criar novo gradiente de cores, relembrando, catálogo CPT Seed, ok. Topographic, vamos pegar essa daqui ó, de elevação, ok. Intervalo igual, aplicar. Ou quebras suaves, aplicar, ok. Então tá aqui, eu tenho justamente né, as minhas cotas aqui, as altitudes. Eu posso pegar as curvas de 1.6 recortado, dar um duplo clique nelas. Também vim em graduado, escolher a opção cota. Vim aqui na rampa de cores, criar novo gradiente de cores, catálogo CPT Seed, ok. Escolher a mesma rampa de elevação aqui, dar um ok. Fazer uma quebra suaves, que vai ficar igual, aplicar, ok. Estão vendo as linhas? Não, porque elas ficaram na mesma cor. Então, deixa eu tirar uma aqui que você vê a outra. Então, tem as curvas. Aí eu não consigo ver. Então, aí você pode mudar as curvas aqui, ó. Inverter o gradiente de cores. Aplicar, ok. Então, você consegue enxergar as cores numa rampa inversa ao que foi projetado anteriormente. Tá? Então, tem aqui agora extraído as minhas curvas, os meus contornos, tá? Para a minha região, para a minha fazenda, por exemplo, e depois eu poderia recortar para o meu talhão em específico também. Fazer mais um recorte, vetor, geoprocessamento, recortar. Tá? Então a gente encerra aqui essa parte de relevo. Tchau e até a próxima.